Nos últimos dias, saiu uma notícia que surpreendeu todo o país: o Plano Imerê. No começo era só um boato, mas depois ganhou força em relatórios secretos e cisões no Itamaraty. Trata-se do plano, altamente controverso, do Brasil para resgatar Nicolás Maduro da Venezuela em meio ao cerco militar dos Estados Unidos. E hoje vou explicar como isso funcionaria na prática, quem apoiou, quem se recusou e o que poderia acontecer se essa operação virasse realidade. O que é o Plano Imerê? O chamado Plano Imerê surgiu como uma especulação nos bastidores da diplomacia e da defesa brasileira. Em essência, ele previa uma operação arriscada: retirar Nicolás Maduro da Venezuela, em meio ao cerco militar dos Estados Unidos, utilizando o território e os meios logísticos do Brasil. O nome Imerê faz referência à Serra do Imerê, na fronteira entre Brasil e Venezuela, um ponto estratégico e de difícil acesso que poderia servir de rota para a operação. A logística girava em torno de duas cidades brasileiras: Boa Vista, em Roraima, a apenas 200 quilômetros da fronteira com a Venezuela; Manaus, no Amazonas, com maior estrutura militar e aérea. Duas rotas eram cogitadas: de Boa Vista a Caracas, retornando em seguida para Boa Vista, totalizando cerca de 3.000 quilômetros; ou de Manaus a Caracas, retornando em seguida para Manaus, totalizando em torno de 5.000 quilômetros. Ambas passariam por áreas monitoradas pelo exército venezuelano e principalmente pela inteligência dos Estados Unidos, que buscava capturar Maduro a qualquer custo. O Brasil poderia usar aeronaves KC-390 Millennium, capazes de transportar tropas ou realizar evacuações rápidas. O plano seria infiltrar forças especiais brasileiras em Caracas, retirar Maduro sob sigilo e trazê-lo até território nacional, provavelmente para Boa Vista. De lá, Maduro seria levado para Manaus, onde teria mais proteção e possibilidade de deslocamento para outros destinos, como países aliados, Cuba, Rússia ou até mesmo uma base diplomática em Brasília. A operação exigiria apoio do Exército e da Força Aérea Brasileira, além de rotas camufladas para evitar radares norte-americanos. Isso deixaria o Brasil diretamente exposto a uma retaliação. Segundo os relatos, parte do Itamaraty cogitou que esse resgate poderia ser visto como um gesto de soberania e neutralidade brasileira diante do conflito. Por outro lado, setores militares e diplomáticos alertaram para os riscos gigantescos: colocar o Brasil contra os Estados Unidos em plena Guerra Fria latino-americana. A operação dividiu opiniões. Enquanto alguns viam uma chance de se destacar no cenário internacional, outros acreditavam que seria um suicídio político e militar. Caso o plano tivesse sido colocado em prática, as consequências seriam severas: sanções econômicas dos Estados Unidos, isolando o Brasil de mercados internacionais; perda de confiança regional, já que países vizinhos poderiam ver o Brasil como protetor de ditaduras. Washington já havia deixado claro que Maduro era um alvo prioritário. Portanto, qualquer país que desse abrigo a ele estaria desafiando diretamente a maior potência militar do mundo. A pergunta que fica: o Brasil realmente cogitou se arriscar tanto por Maduro? Mesmo que nunca tenha saído do papel, o Plano Imerê mostra os bastidores tensos da diplomacia latino-americana. Ele também expõe um dilema: até que ponto o Brasil deveria se envolver na crise da Venezuela, especialmente quando isso significaria enfrentar os interesses diretos dos Estados Unidos? A Operação Imerê mostrou como decisões nos bastidores, mesmo não se tornando públicas, podem criar crises graves e dividir instituições inteiras. O que era só um plano em estudo poderia virar um desastre diplomático e nos custar muito caro se tivesse sido levado adiante. Quer ficar por dentro de todas essas operações secretas? Se inscreve, deixa o like e compartilha, porque ficar por dentro de quem realmente decide é a nossa melhor arma.